Olá, pessoal! Hoje a nossa aula será sobre embriologia animal, né? Como que os embriões se desenvolvem, no caso dos animais, porque tem a embriologia vegetal também, né? Aqui nessa imagem de início, mostra o início desse desenvolvimento, né? Que a embriologia estuda, que a gente chama de segmentação. Então, após a fecundação, existe a formação da primeira célula de todo ser vivo, que é o zigoto, e esse zigoto começa a sofrer divisões sucessivas. De uma célula, eu terei duas, essas duas vão se dividir também por mitose e se transformar em 4, de 4 vou ter 8, de 8 vou ter 16 e assim sucessivamente. Aqui no final nós temos a fase chamada de neurulação, onde o sistema nervoso começa a se formar e os folhetos embrionários já estão formadinhos, certo? Vamos lá. Bom, todo desenvolvimento embrionário ocorre a partir da fecundação, né? Então, a fecundação ou fertilização é a primeira etapa que deve acontecer. Então, aqui nós temos os gametas feminino e gameta masculino, óvulo e espermatozoide. Dentro do óvulo, eu vou ter um núcleo com metade do material genético de determinada espécie, né? Se for a espécie humana, por exemplo, aqui dentro terá 23 cromossomos. O espermatozoide é uma célula também, né? Então ela também terá o núcleo e a outra metade do material genético, né? No caso da espécie humana, mais 23. Quando esse cromossomo consegue penetrar nesse óvulo, vai ocorrer a cariogamia dos núcleos, né? Esses núcleos aqui, masculino e feminino, eles são haploides, tem metade do material genético. Então, precisa ocorrer a fusão desses dois núcleos haploides, né? Que é a cariogamia ou anfimixia. Quando ocorre a fusão desses núcleos, vai ocorrer aí a união do material genético materno e paterno e está formado então o zigoto, que é a primeira célula de todo ser vivo, que vai começar a sofrer as divisões mitóticas sucessivas. No caso aqui, né, de 1 até 4, nós temos a segmentação, de 4 até a 7 nós temos a gastrulação, a neurulação vai de 8 até a 12. Quando termina a etapa de neurulação, nós temos então a organogênese, em que esse embrião irá desenvolver todos os tecidos e órgãos a partir dos 3 folhetos embrionários primordiais. Começando com a segmentação ou clivagem, né? A segmentação são divisões sucessivas por mitose, né, que o zigoto sofre até a formação desta estrutura aqui que a gente chama de mórula, porque parece uma amora, né? Aquela frutinha que tem vários gominhos. Então, o zigoto, ó, aqui sofrendo as divisões mitóticas sucessivas. Cada uma das células que vão se formar nós chamamos de blastômeros, né? Então, o zigoto aqui vai formar 2 blastômeros, os dois vão formar 4, 8, outro 16. A mórula vai ter aí 64 blastômeros. E o que a gente observa aqui é que as células da parte superior dessa mórula são menores que as células da parte inferior. Então, por isso, elas são chamadas de micrômeros e macrômeros. Isso aqui tem uma razão de ser que a gente vai já ver qual que é, tá? A blástula, né? A formação da blástula se dá quando se forma uma cavidade no interior, né, do blastômero. Desses blastômeros, né, desse conjunto de blastômeros, que são conjuntos de células. Então, quando se forma uma cavidade interna, que a gente chama de blastocele, está formada, então, a estrutura chamada de blástula. É nesse momento, né, nesse formato aqui, que esse embrião chega lá no útero e se implanta na parede uterina. Esse processo de implantação na parede uterina da blástula, a gente chama de nidação, tá? Então, nidação é quando a blástula se implanta na parede uterina.
Gastrulação é a formação da gástrula, ou seja, o início do sistema digestório, né? Gástrula vem de gástrico e aí indica a formação do sistema digestório. É aqui que entra aquele detalhezinho que eu falei lá no início dos micrômeros e macrômeros. Os micrômeros, eles sofrem divisões mitóticas mais rapidamente, justamente por serem células menores. E aí, como elas se dividem mais rapidamente que os macrômeros, elas acabam empurrando, né, o macrômero para o lado de dentro desse embrião, né, para a blastocele. E aí os macrômeros acabam encostando nos micrômeros pelo lado de dentro. E aí se forma o arquêntero. O arquêntero é o que vai ser o nosso intestino, né, depois. Aqui também se forma na gastrulação esse poro aqui, que é um blastóporo, e esse blastóporo ele pode dar início, né, na formação tanto da boca quanto do ânus. No caso, vai depender da espécie do animal. Às vezes o blastóporo ele vai formar a boca, às vezes ele vai formar o ânus, dependendo do grupo de animais em questão, tá? Neurulação, que é a parte onde se desenvolvem os folhetos embrionários, né, completam aí o seu desenvolvimento e também inicia o desenvolvimento do sistema nervoso a partir do ectoderma dorsal. Então, aqui na neurulação já tá formado dois folhetos embrionários, né? O ectoderma, que é essa camada de células mais externa, o endoderma, camada de células mais interna, e vai se formar a partir dessas células aqui o mesoderma, tá aqui ele formado no final. Então, ectoderma, endoderma e mesoderma são os três folhetos embrionários primordiais ou germinativos, né, que vão desenvolver-se a partir deles todos os órgãos e estruturas do corpo do animal em questão. Essa parte aqui, esse grupo de células que está pintadinho aqui de marrom mais escuro, é a placa neural. É a partir dela que o sistema nervoso vai se desenvolver, né? Então, aqui nós temos o desenvolvimento, aqui etapa a etapa, tanto do mesoderma quanto do sistema nervoso. No final da neurulação, eu vou ter os três folhetos germinativos, né? Células mais externas, ectoderma. Esse grupo de células aqui, endoderma. E esse outro grupo de células aqui de um lado e de outro, mesoderma. Esses dois grupos de células, uma é a notocorda ela vai se transformar posteriormente na coluna vertebral do animal, e o tubo neural, que vai dar origem às outras estruturas do sistema nervoso, certo? Então, aqui ao final da neurulação, eu tenho ectoderma, mesoderma e endoderma, notocorda e tubo neural. Essa notocorda é que dá nome ao grupo dos cordados. Quem está no grupo dos cordados é porque apresenta notocorda em algum momento do seu desenvolvimento. A organogênese é o último estágio, né, do desenvolvimento embrionário. Nela vão se desenvolver e aprimorar os órgãos e todas as estruturas do corpo do indivíduo a partir dos três folhetos germinativos ou três folhetos embrionários que irão originar todas essas estruturas do corpo. Aqui nós temos uma tabela mostrando os três folhetos embrionários e as estruturas que eles originam. O ectoderma vai originar, como é a parte de fora, né? Vai originar epiderme e anexos, como pelos, unhas, cascos, chifres. Vai originar sistema nervoso, vai originar epitélio da boca e do ânus. Mesoderma vai originar derme, sistema cardiovascular, urogenital, músculos e esqueleto. E o endoderma, o epitélio do sistema digestório, sistema respiratório, fígado e pâncreas, né? Então, os três folhetos embrionários é que, na verdade, essas células vão se diferenciar nessas estruturas. Como é que ocorre essa diferenciação? É programação genética. As células já são geneticamente programadas para conseguirem se diferenciar nesses órgãos e estruturas.
Classificação embriológica. Então, quanto ao número de folhetos embrionários, os animais podem ser diblásticos, se eles têm apenas 2 folhetos, ou triblásticos, se apresentam os 3 folhetos. O destino do blastóporo. Ele pode ser chamado de protostômio, se o blastóporo originar a boca, ou deuterostômio, se o blastóporo originar o ânus. Presença de cavidade interna corporal. Eu vou ter os acelomados, os pseudocelomados e os celomados. Os acelomados não possuem cavidade corporal. Pseudocelomados e celomados possuem, mas tem uma diferencinha que nós vamos já mostrar. Então, no caso dos seres humanos, como nós classificaríamos os seres humanos? Nós somos animais triblásticos, deuterostômios e celomados, tá? Essa é a nossa classificação embriológica. Nessa ilustração está mostrando as diferenças entre os animais acelomados, pseudocelomados e celomados. Então tem a ver com o mesoderma. Aqui nos acelomados, ó, o mesoderma é essa parte amarela. Ele preenche toda a cavidade, o que seria a cavidade interna. Então, eu não vou possuir cavidade interna no meu corpo, eu vou ter somente aqui o sistema digestório, o tubo digestório aqui no meio. Por quê? Porque animais acelomados, eles não têm órgãos, O único órgão que ele tem no seu interior é o sistema digestório. Então, o mesoderma preenche completamente a parte interna aí do corpo dos acelomados. Então, não tem celoma, não tem cavidade corporal. Nos pseudocelomados acontece o seguinte, ó, essa parte mais externa é formada pelo ectoderma. Aí a parte amarelinha é o mesoderma, que está grudadinho ali no ectoderma. E o endoderma vai formar essa parte interna que é o tubo digestório. No caso dos pseudocelomados, existe a cavidade aqui, ó, eu vou ter alguns órgãos aqui nessa cavidade, mas o mesoderma só entra em contato com o ectoderma. Então, essa é a característica, a principal característica que diferencia pseudocelomados de celomados. Porque o mesoderma dos celomados, ó, ele entra em contato tanto com o ectoderma quanto com o endoderma, que nem aqui, só que eu tenho uma cavidade interna aqui no mesoderma, e são nessas cavidades que os órgãos irão ficar alojados, tá? Então, essa é a diferença entre acelomados, pseudocelomados e celomados. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Até a próxima!